Bom dia, gente. Então, hoje nós vamos fazer uma caminha tradicional, retangular. A medida que eu vou usar vai ser 60 por 50. Então, vamos lá aos tecidos. Aqui eu tenho 4 tecidos, 2 de cachorrinho e 2 de puá preto. As medidas são, essas são as laterais dos 50. Então, eu tenho 50 por 20, tá? Tenho 50 de largura e 20 de altura. Então, eu tenho 2 desse e 2 desse. Tenho o fundo da caminha, né? O fundo de parte de baixo e a parte de cima. São os 2 tecidos também, com a medida de 60 por 50. Tenho a outra lateral da parte de trás, que é 60 por 20, ó, tanto o cachorrinho quanto a preta de poá. E tenho a parte da frente, que é a parte que tem esse recorte, né, que é o corte. Então, as medidas disso aqui são as seguintes: 60 por 20, 15, ó, 15, 15, 15, 60, 20 de altura, e o meio dela é 13,5. Então, essa é a medida. Eu tenho do cachorrinho e do puá. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente precisa unir as partes, né? Eu tenho que fazer a união da preta. E depois eu faço a união do cachorrinho. Aqui. Do preto. Do cachorrinho. Então, como é que a gente vai fazer isso? Aqui é a frente, certo? Eu tenho as laterais que tem a medida menor, porque ela é uma cama retangular. Então, aqui eu tenho que botar as medidas menores, que é de 50, nas laterais da frente. Vou unir essa com essa com essa. E depois eu faço a união dessa aqui, que é a parte de trás. Vou fazer com tecidos cachorrinho e vou fazer com tecido preto também. Vou fazer a união delas e mostro pra vocês verem. Então, o que eu fiz aqui? Eu juntei toda a parte do cachorro, né, do cachorrinho. As 4 partes, a frente, a lateral de 50, a outra lateral de 50 e o fundo, a parte de trás de 60. Porque depois eu vou fechar ela aqui e as 2 medidas da frente e fundo vão ficar iguais porque ela é uma cama retangular. Fiz da mesma coisa com tecido de poá. Fechei, eu overloquei e fiz a costura reta. Por quê? Eu vou pregar, costurar, né, os dois, porque é uma dupla face, então tem que estar certinha, ó. Os tecidos têm que se encontrar, tá vendo? Aí eu vou escolher a parte que eu quero que fique do fecheclé. Eu escolhi o fecheclé, a parte de poá preta. Então, eu vou pegar, já overloquei a parte de baixo pro acabamento do fecheclé. Vou pegar o meu fecheclé. Que tá aqui. Fecheclé de metro. É melhor de se trabalhar porque você corta o tamanho que você quer. Vou botar a parte que seria a parte da frente do fecheclé. Essa aqui, ó. A parte da frente. Vou botar pra baixo. Vou fazer a costura reta nele todinho, até o final. Ó. Faço a costura todinha até o final. Depois que eu fiz a costura, eu vou revirar. Ó, eu fiz a costura assim, deixa eu pegar pra vocês verem. Vou fazer a costura desse jeito aqui, ó. Aqui.
Depois que eu fizer essa costura, eu vou revirar e vou rebater a costura. Mas antes de eu colocar o zíper, o que eu faço? Porque pra mim funciona e eu acho que a costura fica mais bonita. Eu gosto de trabalhar com ponteira. Então, como eu escolhi o tecido escuro, que é o de poá, eu vou fazer uma ponteira com um restinho de tecido. Como é que eu faço essa ponteira? Eu pego um pedaço de tecido, viro ao contrário para a parte de dentro do fecheclé, né, que é a parte principal. Ó. Corto no tamanho exato. Aqui, ó. Faço a costura aqui. Depois que eu fizer essa costura, eu vou fazer umas 3 vezes para ficar bem resistente. Depois eu venho e fecho uma costura aqui também. Aí eu vou virar, a ponteira vai estar pronta, vai estar bonitinha, não vai estar isso pra fora, vai estar pra dentro. Então, quando eu for pregar no tecido, eu vou ter um acabamento muito mais bonito pra quando finalizar. Aqui, ó. Tá vendo? Eu vou pra máquina, vou fazer a parte do fecheclé e trago pra vocês verem como é que ficou. O que eu fiz aqui? Eu coloquei o zíper, né? De que forma eu fiz? Eu virei o zíper, que é a parte de frente, pra parte de baixo. Fiz uma costura nele todo, tá? Depois eu virei e rebati a costura, ó. Rebati a costura todinha porque fica mais firme. Aqui, ó, pra vocês darem uma olhada. Fiz nele inteiro. Botei 2 cursores de zíper, que fica mais fácil. E essa aqui é a parte da ponteira, ó, que eu havia dito pra vocês. Porque ela faz uma união com o tecido, então você não tem problema em ter sobra de zíper. Fica bonito, fica bem acabado. Olha aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou juntar essa parte com a parte do cachorrinho. Ó. Só que eu vou fazer direito com direito, ó. Eu vou... Aqui que eu vou fazer direito com direito. Pego a parte e vou fazer principalmente nas costuras, ó. Eu vou colocar... Eu vou marcar nas costuras pra poder ficar tudo direitinho. Ó. Costura com costura. Não importa se tem a sobra de tecido aqui, porque na hora que a gente fizer a costura, tudo isso vai sair. Então, eu boto costura com costura. A parte da frente. Aqui. Essa é a parte da entrada da caminha. Faço a costura com costura. Chegando até o final. Chegando até o fim. Não tem importância se sobrar tecido, tá? Eu corto sempre um pouquinho de tecido a mais, por conta do acabamento, pra ficar direitinho. E depois você faz as medidas, que as medidas vão ficar certas. Mas eu gosto sempre de deixar 1 centímetro a mais, 1 centímetro de cada lado a mais, justamente por conta da costura, porque eu faço o overlock e a máquina reta. Então, eu vou fazer isso agora. Eu vou costurar toda ela aqui na parte de cima, no overlock, e depois eu passo a costura reta e volto. O que eu fiz aqui? Eu juntei a parte do poá, já com zíper, com a parte do cachorrinho, tá? Botei os dois, um virado do direito com direito, aí vim, overloquei e passei a máquina reta, aqui, ó, nele todo. Todinho. O que eu faço agora? Eu vou botar a parte de dentro da caminha, tá? Que é... Essa é a de dentro, que foi a que eu escolhi. A pretinha. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a parte do 60 por 60, que é a parte da frente, ó. Essa é a parte da frente, tá vendo? Eu vou pegar, eu vou pregar ela todinha. Vou fazer a marcação. Eu tenho que fazer
costura com costura, para que ela fique certinha. Ó, eu posso deixar um pouquinho de espaço para poder fazer a costura, tá? Então, eu marco daqui, aqui é a marcação, a costura da cama, certo? Eu vou deixar um pouquinho para fora para poder fazer a volta da costura, que senão eu não consigo fazer. Aí eu prendo, ó, vou prender ela todinha. Se eu achar necessário, se eu achar que ela tá muito grande, que o tecido tá muito grande, eu vou lá na overlock e diminuo um pouco. Mas eu acredito que não vai estar não, que eu acredito que vai estar certinho. Ó. Então, aqui eu tenho a costura, tenho uma sobra de tecido. Vou fazer a volta nele toda. Vou fazer a volta e mostro. Consegui marcar ela todinha. Aqui. Marquei de todas as laterais, né? Lateral de 50, a parte de trás, não, a parte da frente, a outra lateral e a parte de trás. Eu peguei a parte do tecido preto, que é a de dentro, ó. Tá vendo? Aqui tá o bolinha de poá preta com preto. Agora eu vou pra máquina, vou fazer uma costura nela todinha, tudo em volta dela, e trago pra vocês verem como é que ficou. Voltando, eu fiz toda a costura em volta do zíper com a parte de poá preta dentro. Fiz toda em volta. E o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou fechar as partes internas. Aqui eu já deixei mais ou menos fechado para vocês verem, marcado, né? Vou pegar cada lateral, ó, cada lateral, vou dobrar e vou fechar. Vou fazer a costura, deixando sempre um pouquinho aqui aberto, tá? Mais ou menos um pouquinho menos de um dedo, um dedo aberto. Eu vou fechar as costuras de todos eles por dentro. Aqui. Fecho todas por dentro. Marco bem, né? Pra ficar direitinho o meio. E fecho. E vou lá pra máquina costurar. E vou mostrar como é que ficou. Pra depois a gente fazer o passo seguinte. Tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Eu preguei, né, anteriormente, a parte do fundo preta no zíper de dentro preta, ó. Aqui é o zíper, tá? Dentro. Agora, eu vou pegar a parte do cachorrinho, assim, do lado direito mesmo, e vou pregar no zíper também. Aí vão ficar essas três costuras, ó. A costura do fundo com o zíper e a do cachorrinho branco com o zíper e com o fundo preto. Vou fazer ela todinha em volta e trago pronta para vocês darem uma olhada. Voltando. Então, recapitulando. Eu juntei a parte de baixo, a de poá preta, com o zíper, aqui ó, eu fiz a parte de baixo, que é essa, com a parte de cima, preta, ó. E depois eu costurei a parte preta com o zíper e com a parte branca. Então, a gente tem essa costura. Ó, tá vendo? Tá toda costurada por dentro, ó, toda por dentro. O zíper tá pra fora, então você não consegue visualizar. O zíper você tem acesso a ele, ó, do lado de fora, todo ele. Aqui foi a finalização das ponteiras que eu falei, que você junta com o tecido, uma ponteira com a outra ponteira,
Aí você tem o fechacler aqui e o fechacler aqui. E não atrapalha para você fazer a finalização, certo? Então agora o que nós vamos fazer? Eu vou pegar a cama, vou botar ela com a costura para baixo, ela virada para cima, ó, o cachorrinho para cima, todo ele para cima. Que eu preciso botar agora a outra parte de baixo, que é a parte que entra o enchimento. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz a ponteira também, ó, a ponteira desse lado, fiz a mesma coisa com o outro zíper, virei o zíper, a parte da frente, virei para baixo, fiz uma costura, depois eu virei e rebati, tá? Aí eu tenho os dois lados com a ponteira, ó, para poder fazer o encaixe no tecido sem ficar deformado. Então, o que eu faço daqui? Essa é a frente da minha caminha, tá? Eu não quero o zíper na parte da frente, então o zíper vai ficar aqui na parte de baixo. Aí eu viro o tecido, a parte do tecido que é a principal, que é a frente, né? Boto de cabeça para baixo, ó. Estampa com estampa, tá vendo, ó? Estampa com estampa, tudo de cabeça para baixo. E agora eu vou prender ele todinho, ó. Vou prender e vou ter que fazer a costura na última costura que eu fiz, que é essa aqui. Então, eu vou prender, ó. Vou prender. Não tem importância ficar sobra de tecido, porque depois que a gente costurar todo ele em volta, eu vou pra máquina de overlock e vou finalizar toda ela no overlock. Então, vai ficar toda direitinha. Então, aqui eu vou marcar tudo, ó, vou fazer a marcação para poder fazer a costura. Aqui. Vou marcar ela todinha. Prendo toda ela, tá? Faço ela toda presinha, vou pra máquina, costuro ela todinha em volta. Depois que eu costurar em volta, eu já vou trazer ela já finalizada no overlock, no acabamento, tá? E depois que a gente fizer, a gente vai abrir por aqui. Eu vou mostrar, vou fazer a costura e volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Aqui tá a caminha. Eu passei a costura, passei uma costura reta 2 vezes para reforçar e depois eu passei o overlock para finalizar. A gente vai abrir agora para ver como é que ficou dentro. Ó, o acabamento da ponteira, que é a finalização do zíper. O outro lado, que é a finalização da lateral, outra lateral, outra lateral. Aqui é a parte de dentro que a gente vai botar os enchimentos. Ó, a costura é importante porque faz a diferença para fazer a separação dos enchimentos e a cama fica mais firme. Então eu vou botar os enchimentos nela todinha e trago ela toda cheia para vocês verem. Aqui já é ela com os enchimentos, essa é a parte do cachorrinho, né? Eu uso para fazer o enchimento fibra siliconada e aqui, a parte de fora é o fechacler, tá vendo? Todo o fechacler para poder colocar os enchimentos. Então, você tem esse lado da caminha, tá? Eu boto ela bem cheinha assim, porque conforme o cachorrinho vai usando, vai diminuindo um pouquinho. Então, eu dou a preferência para deixar ela bem cheinha, mesmo até porque esteticamente fica mais bonita. Vou mostrar o outro lado agora, porque ela é dupla face. Então, você tem a opção de usar esse lado. Agora, a opção de usar o ladinho escuro, que é o preto com poá, né? E tem toda a costura, mas você não vê nenhuma linha, porque ela é muito bem acabada, porque a costura é toda interna.
Aqui eu tenho somente o zíper, é onde eu boto o enchimento do fundo. Então é isso aí que vocês estão vendo. Essa é a caminha tradicional, retangular, de 60 por 50 e 20 de altura. Aqui, ó, 20 de altura na parte da frente, nas laterais e no fundo também. E aí é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês queiram tirar comigo, podem mandar os comentários. Se gostaram, curtam. E também se inscrevam no meu canal, tá bom? Muito obrigada. Boa tarde.